Olá, para você que acompanha o Correio do Estado, estamos começando com mais um Saúde em Alta Performance. Direto aqui do estúdio do Correio do Estado. Credibilidade de líder, é isso mesmo, né, Denis? É verdade. Bom, como eu havia prometido na semana passada, hoje a gente vai falar sobre a importância da atividade física na melhora da imunidade, de maneira geral, e também naqueles pacientes que são chamados de quadro de risco, né, os pacientes de risco. Eu convidei hoje aqui meu amigo Dr. Nicolas. Tudo bem, Nicolas? Tudo jóia, Cauê? Olá a todos, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui e compartilhar um pouco com vocês sobre saúde e alta performance, que eu acho que é o foco desse bloco, desse quadro. Bacana. Nicolas, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. O Dr. Nicolas é médico do esporte, também médico nutrólogo, é um conhecido, um amigo nosso, que vai poder tirar algumas dúvidas aí. Primeiro, Nicolas, para a gente começar esse bate-papo, a correlação da imunidade com a atividade física, ela realmente existe de maneira geral ou não? Existe, isso é fato, comprovado. E a gente pode ter certeza que a atividade física ela vai estar ligada à nossa saúde em amplo espectro. E nesse tempo que a gente está vivendo, né, nessa pandemia que está assustando tanta gente, ela não pode ser deixada de lado de forma alguma. Tá? A atividade física ela é um dos pilares da nossa imunidade. Claro que tem algumas limitações, a gente tem que ter cuidado com excessos, porque o excesso também pode prejudicar a imunidade. Então agora é a hora do equilíbrio, é a hora da gente se mexer, ter cuidado, obviamente tomar as medidas, né, de precaução. Então a gente prioritariamente fazer uma atividade isolada, se isso não for possível, fazer com pessoas que estão no nosso convívio, e caso vá para a rua ou em algum lugar onde tenha mais pessoas, ter as medidas de precaução, usando máscara, se higienizando, porque é nossa responsabilidade cuidar da nossa imunidade, mas também a gente sabe que a gente tem que se preocupar com a saúde do próximo e infelizmente não tem como a gente saber se a gente está infectado ou não. Então essa é a hora da gente ter consciência, se mexer, fazer a nossa parte, mas respeitar a saúde de quem está ao nosso redor. Com certeza, isso mesmo. Nicolas, eu preciso te perguntar, os pacientes que a gente chama grupo de risco, pacientes obesos, cardiopatas, hipertensos, diabéticos, esses pacientes também precisam fazer atividade física para melhorar a sua imunidade ou eles têm algum tipo de restrição? Sim, precisam fazer atividade física. Claro, cada subgrupo desse que foi citado tem algumas limitações que devem ser individualizadas. Por isso a importância também de ter um profissional especialista para poder dar essas orientações individualizadas. Mas o importante da gente saber é que o paciente que já tem esses fatores de risco, ele tem o fator de risco justamente pela patologia de base, no caso a obesidade, o sobrepeso. O paciente já é inflamado, ele já tem uma resposta inflamatória crônica da própria doença. E a partir do momento em que se tem contato com o vírus, o corpo aumenta ainda mais essa resposta inflamatória, que é o que leva a quadros mais graves da doença, no caso do Covid. Então a gente tem que tomar muito cuidado, e essas pessoas que já estão nos grupos de risco, elas têm que tomar mais cuidados ainda com essas precauções de contato, do que pessoas que têm a imunidade teoricamente intacta. Então, quem for do grupo de risco, não fique parado, porém, tome todas as precauções e, de preferência, vá a um profissional que possa indicar qual é a melhor atividade, qual é a melhor intensidade e volume de exercício para a sua patologia e para a sua individualidade biológica e, claro, a sua resistência, né, cardiopulmonar no momento, para que não seja excedido essa atividade e não prejudique a sua imunidade ao invés de estar ajudando. Interessantíssimo, bacana. Nicolas, você falou sobre obesidade, né? Eu vejo, né, a gente assiste muito pacientes com sobrepeso, obesidade, tendo coronavírus, né? E às vezes eles não conseguem voltar, vão para o tubo, alguma coisa assim. Qual a correlação da obesidade com o corona? Bom, ótima pergunta, até porque isso aí faz parte do meu dia a dia. E interessante é que a gente tem que entender que o paciente obeso, sobrepeso, ele naturalmente já tem um grau de inflamação que vai dificultar muito a partir do momento que ele tiver contato com o vírus. Porque essa inflamação, essa resposta inflamatória, ela vai ser muito maior do que um indivíduo que não está inflamado.
Então, essa inflamação de base que existe na obesidade e no sobrepeso acaba dificultando muito e acaba agravando muitos casos de Covid. Não só em pacientes idosos, também em pacientes jovens. Então, a gente vê que a obesidade e o sobrepeso, realmente, eles são fatores que precisam ser olhados. Eu não estou falando mais nem dessa pandemia, mas precisam ser olhados mais a fundo, com mais carinho, tanto pelo governo quanto pelas empresas privadas e pela mídia, porque de fato aumenta a mortalidade do Covid, que uma hora vai passar, porém ela está relacionada a mais de 230 patologias que também levam à mortalidade ou piora da qualidade de vida. Então, Cauê, obrigado pela pergunta, e eu acho que esse é o momento da gente começar a olhar para a obesidade, para o sobrepeso como uma doença que já tem CID estabelecido, inclusive, que é o Código Internacional de Doenças, mas que talvez culturalmente não tenha sido reconhecida, e esse é o momento da gente reconhecer que a obesidade e o sobrepeso precisam ser levadas a sério, precisam ser tratadas com carinho, como qualquer outra patologia que a gente já conhece, como hipertensão, diabetes, como qualquer quadro infeccioso, doenças neurodegenerativas, até mesmo porque ela pode estar por trás dessas doenças que eu acabei de citar. Então, agora é a hora... é o seu dia a dia, né, Nicolas? Você trabalha bastante com paciente obeso, que te procura seja para mudar de vida, ou seja por alguma doença pré-existente, que seja. Corumbaense, né, Nicolas? Corumbaense. Nicolas, caso essas pessoas, ainda falando do grupo de risco, elas pratiquem alguma atividade física, ok? E venham a ser infectadas pelo vírus. A resposta do corpo dessas pessoas vai ser melhor se elas, antes de terem adquirido a doença, praticarem atividade física, ou é independente? Não, existe sim uma correlação positiva da imunidade com a atividade física. Pessoas que são fisicamente ativas, naturalmente já vão ter um melhor condicionamento cardiorrespiratório, terão também um grau inflamatório bem menor do que pessoas que são sedentárias ou que têm patologias de base que não são equilibradas ou que não estão sendo tratadas. Então, assim, a pessoa que faz atividade física está sim sendo beneficiado, mas isso não impede que ela seja infectada, não impede que ela seja levada também para um quadro de gravidade, porque depende de outros fatores. Porém, a atividade física ela pode entrar aí para o lado das atitudes que dependem da gente, que certamente vão favorecer sim uma melhor resposta caso venha a ser infectada a pessoa. Perfeito, entendi. Muito obrigado aí pelos seus esclarecimentos, pelo seu tempo. De longe assim, Nicolas, valeu por você ter vindo aqui, espero que vocês tenham gostado. Tá. Eu que agradeço o convite, um abraço a todos, e a minha rede social também é aberta. Quem tiver alguma dúvida que não foi esclarecida, eu estou aberto aí para poder dar todas as informações que forem possíveis. Um abraço e até a próxima. Continuando aqui nosso quadro Saúde e Alta Performance, eu convidei também minha amiga, a personal trainer, professora de educação física, Ana Camila, para estar conversando um pouquinho com a gente. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Gostaria de agradecer o convite aqui do Cauê para falar de um assunto que eu gosto muito, que eu trabalho com isso, vivo nisso, e ainda mais nesse momento bem importante que nós estamos vivendo. Ana, sabe quando que eu lembrei de você, especificamente nesse assunto? Um pouco antes de começar a pandemia, eu te encontrei num evento beneficente, não me recordo agora onde que era, mas a gente conversou bastante. Eu te pergunto, e você me falou, Cauê, a maioria dos meus alunos são pacientes do grupo de risco, são pacientes de idade, são pacientes com sobrepeso, hipertensão. Aí me deu aquele tchan, não, então hoje eu vou conversar com a Ana. A gente conversou agora, Ana, com um profissional médico que explicou pra gente o que acontece dentro do nosso corpo, né? Na prática, né? Você que está dia a dia com esses alunos nas academias, ao ar livre, o que você tem notado de diferença na melhora da imunidade? Realmente queria agradecer o seu convite aqui hoje para a gente falar desse assunto que é bastante importante. E como você disse, eu trabalho com esse grupo, então eu tenho vivido na prática a relação do grupo de risco, a questão da saúde e a questão do coronavírus, né? A atividade física, ela tem uma importância muito grande na melhora da qualidade de vida e também na melhora do nosso sistema imunológico. O que é? O sistema imunológico, ele vem para proteger
os pacientes, os alunos, de algumas doenças, inclusive doenças que podem agravar o quadro do coronavírus. Devido à pandemia que nós vivemos, as academias fecharam por um bom tempo, né? Certo. Então essa população acabou ficando em suas casas e muitos pararam completamente as atividades físicas. E é algo que a gente não recomenda. Eu, como profissional de educação física, eu não recomendo que a pessoa fique sedentária em casa, mas também oriento que procure um profissional para orientar. Eu tenho feito isso com os meus alunos, eu tenho feito essa orientação através de algumas lives, orientação online, para que em casa mesmo eles façam alguma atividade física, óbvio, moderada, para também não vir a ocorrer o caso de se lesionar, claro. Porque a gente tem que se preocupar com essa ação, e principalmente no caso do grupo de risco, que são pessoas idosas, são pessoas com sobrepeso, com algum problema, cardiorrespiratório, algum problema do coração. Então essas pessoas, elas demandam uma atenção maior, com certeza. né? Ainda mais nesse período que estamos vendo do coronavírus, para não agravar a própria doença. E quando a gente fala de atividade física, ela é para todos, né? Não só para o grupo de risco, como para os jovens, para ter essa melhora da qualidade de vida, para ter mais saúde e caso venha a pegar essa doença, que possa passar de uma forma mais tranquila, ter uma recuperação mais rápida do que talvez se não tivesse essa saúde com certeza. Em dia. Então, tá aí, pessoal. Fica a dica aí, ó. É para se movimentar, se não for nas academias, que seja ao ar livre, sempre procurando um profissional da área. Ana, muito obrigado aí pelos seus esclarecimentos, tá bom? Aqui é de longe, assim, ó, só assim, ó. Valeu? Eu que agradeço. Como eu disse, não façam atividades físicas sem orientações, não deixem de praticar atividade física, sigam todas as recomendações, tá? De proteção, usem máscara, usem álcool em gel, evitem aglomerações e se puder ir até algum local, alguma academia, se cuide, se previna, estamos todos juntos e o que eu puder também, minhas redes sociais estão aí abertas para vocês, podem me contatar, fazer perguntas e o que eu puder ajudar estarei à disposição. Obrigado, até a próxima. Assistiu o quadro? Gostou? Espero que sim. Vamos falar um pouquinho sobre comida semana que vem? Quais são os alimentos ideais para serem ingeridos em tempos de pandemia? Melhorar a sua imunidade, questão de vitamina e tudo, tá bom? Aguardo vocês.